Jesus, vamos agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de mais uma vez nos reunirmos no nome dEle. Boa noite para todos que estão aqui, boa noite para quem está online também conosco. Deus abençoe cada um de vocês. Já cumprimentaram aí quem está do lado de vocês? Aproveita aí, gente, dá um abraço em alguém aí, cumprimenta alguém aí. Aproveita para conhecer alguém que talvez você não conheça. Quem está online já coloca aqui no chat para a gente uma boa noite aí, cumprimenta todo mundo. Glória a Deus, é um momento de comunhão, de alegria. Eu tenho certeza que essa aula vai ser super especial. Vamos agradecer a Deus pelo privilégio que nós temos de estar na presença dEle nessa noite. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, Deus bondoso e santo, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio e pela oportunidade que temos de estarmos na Tua presença, Pai. Te louvamos pelo privilégio de mais uma noite podermos nos reunir para aprendermos da Tua palavra, Senhor. Te louvamos pelo privilégio, ó Deus, de estarmos aqui para celebrar o Teu nome, ó Deus, e também adquirirmos conhecimento bíblico, ó Pai, para que possamos, Pai, edificar as nossas vidas e também edificar a vida das pessoas que estão à nossa volta, Pai. Nos dá nessa noite sabedoria, entendimento, para que possamos avançar, Senhor, debaixo de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós, Pai. Eu quero também, Senhor, te louvar pela vida do meu amigo pastor Miqueias, que vai compartilhar conosco nessa noite. Que o Senhor use a vida dele, Pai, de uma forma especial. Enquanto ele ministra, dá a ele sabedoria, guarda a casa dele, a família, Senhor, todos os filhos, que o favor do Senhor esteja sobre a vida do teu filho, Pai, e que essa noite seja uma noite de aprendizado e de conhecimento para cada um de nós, Pai. Abençoa os alunos que estão aqui presenciais, aqueles que estão online, de casa, do trabalho, que o favor do Senhor encontre a cada um deles, Pai. Aqueles que vão fazer essa aula posteriormente, outro dia da semana, que o Senhor abençoe a cada um de forma especial. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, amém. Você pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. E eu queria com muita alegria receber meu amigo aqui, pastor Miqueias. Vem para cá, dá esse microfone para ele, Luquinhas. Isso. Vem para cá, eu queria que vocês recebessem o pastor Miqueias aqui com muita alegria. É um amigo querido, né? Amigo da minha casa, amigo nosso ministerial, e ele vai ser o canal de Deus para abençoar a nossa vida nessa noite. Eu tenho certeza que é uma pessoa preparada para nos ensinar nessa noite. Então, uma salva de palmas para o meu amigo, pastor Miqueias. Deixa Deus te usar, meu amigo. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Caros alunos do Frutificar College, muito boa noite. Na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Podeis tomar assento. Quero dar-lhes as boas-vindas nessa matéria que eu amo falar, ministro. E hoje nós vamos falar um pouco sobre um assunto de suma importância dentro dessa matéria, que é o conceito teológico sobre maldição versus bênção. O texto que eu quero abordar está no livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 2. E depois eu vou citar textos aqui, e peço à galera que já fique de prontidão, alright, para que os textos que eu vou citar já vão colocando para a gente remir o tempo. Então, a matéria de hoje, dentro da lição, ou da temática que é maldição, da matéria maldição, a aula de hoje, ou melhor, batalha espiritual, a aula de hoje é a visão teológica sobre maldição, sobre versus bênção. Provérbios 26, verso 2 diz assim: como o pássaro ao vaguear, como a andorinha ao voar, assim a maldição sem causa, sem motivo, sem base, não virá. Quem escreve essa sabedoria tem um conceito instituído com a mentalidade de um hebreu, de um israelita, sobre quem é Yahvé, quem é Deus, e na sua paternidade, na sua essência de Deus como Pai,
Deus não nos criou para sermos filhos da maldição. Então, o conceito na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, sobre maldição, vem sempre a partir de causa e efeito. Então, o homem que peca, o homem que quebra o mandamento, as ordenanças, ele recebe o peso da sua desobediência, que é a maldição. A palavra maldição vem da raiz da palavra halá, no hebraico, que quer dizer maldito seja. Quando Deus vem, no capítulo 3 do Gênesis, como de costume, o próprio Deus, o Adonai, o Elohim, saía do seu trono e vinha pela porta do oriente do Éden, o lugar central, a parte ocidental, o lugar que Deus se conectava com o homem. E o homem tinha que sair da sua jurisdição dentro do espaço que era o jardim plantado por Deus e vir até este portal. Deus, saindo do seu alto e sublime trono, terceiro céu, se materializa diante desse campo onde o próprio Deus planta um jardim e vai inserir o homem. Capítulo 3 do Gênesis. Deus vem todos os dias. Então, a presença ou a base do que Deus dá a mim, a você, no qual Ele criou o homem, está ligado à bênção, está ligado à plenitude ou à completude. E aí a gente começa a entender que o princípio da criação nunca foi atrelar maldição na vida do homem. A causa e o efeito que Salomão está dizendo aqui no livro de Sabedoria vem desse conceito do homem que é criado para reinar, para governar. E por uma base concedida, uma legalidade de quebra de princípio, este homem está sobre o poder da ação do mal, que Deus de antemão avisa. Então, o conceito que Salomão tem sobre maldição não é a maldição com a ação do mal, daquele que se tornou o diabo, daquele que se torna Hassatã, o que outrora na eternidade era querubim ungido, aquele que era feridor de medida da glória de Deus, aquele que no seu movimentar no cosmos celeste ele era o fulgor da glória que saía dele, as notas, os louvores, os cânticos, a melodia e toda sorte de acordes que eram emitidos a partir do seu movimento no cosmos celeste, aquele que se torna diabo. E a partir desse conceito, Deus estabelece no jardim o princípio entre decisão, entre viver na bênção ou abrir precedentes para a ação do mal. Quando Salomão está dizendo que como o pássaro seu vaguear, como a andorinha ao voar, assim o peso da condenação, o peso de dor não pode se estabelecer numa família, numa casa, num clã, numa casta, numa genealogia, se não houver uma base legal para ela habitar. Esse é o conceito do Antigo Testamento, o conceito em que a mentalidade de um hebreu, ele é constituída por ordenança, o decálogo, os 10 mandamentos, as 613 ordenanças. Então, se ele cumpre todos os preceitos da lei e das ordenanças, ele está salvo da maldição. Põe na tela Deuteronômio capítulo 30, versículos 19 e 20. Livro do Deuteronômio, capítulo 30, versos 19 e 20. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus,
Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra, que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então, essa é a compreensão que a gente tem sobre quem é Deus na sua essência e por que a gente é levado a acreditar na maldição, seja ela com os codinomes, que nós vamos ser bombardeados ao longo da nossa vida cristã. Se você é mais moderno na vida cristã, os mais antigos aqui, estou usando uma linguagem do militarismo, mais moderno e mais antigo, mas nós que viemos de uma geração, assembleianossauro, oh glória a Deus, aleluia, de madureza, aleluia, missão. O assembleiano em si, o pentecostal solene, ele não tem muitos argumentos para dizer sobre o que é maldição e o que é bênção, mas ele tem na ponta da língua em dizer que ele é nova criatura, que ele está em Cristo, e quem está em Cristo, nova criatura é. Nós importamos, e aí vem, eu sei que eu tenho cara de novinho, mas eu tenho 49 anos. E eu lembro que na década de 80, nós importamos, principalmente da América Central, a visão da quebra de maldição e os seus dogmas. E os seus dogmas da quebra de maldição, nós fomos influenciados a olhar a maldição como não mais um pano de fundo sobre o Deus de toda boa graça, o Deus que é Pai. Nós importamos para o presente século, para a dispensação em que nós estamos inseridos, que é a dispensação da graça salvadora por meio de Cristo Jesus, e fomos bombardeados, década de 80, 90, sobre o peso que uma maldição, principalmente a chamada maldição hereditária, ela tem sobre uma geração, sobre a próxima geração, e se não se cuidar, até a quarta geração. Pega-se um conceito que dentro da antiga aliança se cumpria aquilo que era estabelecido num regulamento, numa ordem, numa pauta, ordenanças providas da lei. Eu disse aqui a raiz da palavra maldição no hebraico. Já no Novo Testamento, ela vem da palavra grega anátema, que quer dizer maldito seja aquele que quebra o princípio da obediência com o Evangelho de Cristo Jesus. Mas uma das definições que eu amo falar sobre da raiz maldição vem do latim, vem da palavra maldicere, que é a definição mais simples, a praga que se joga, rogar praga, sentenciar pelo poder da palavra a ação do mal. Então, pegando esse pano de fundo do conceito do Antigo Testamento, e como é a visão de Deus sobre maldição, você não consegue ter o respaldo que o diabo, ele vai estabelecer numa tribo, numa geração, se não houver ali, salvo-conduto, ali uma concessão que visa dar ao diabo, aos demônios, aos anjos caídos, a mesma linguagem, o mesmo armamento ou o mesmo modo de vida provido da obra das trevas, que parte da paternidade que é dada ao diabo, a mentira, logo a obra do engano. Resumindo, não há como nem na antiga aliança, e muito menos na nova aliança, você viver desesperado porque você veio de um lar, veio de uma situação que a cena vai se repetindo na família. Você vai entender hoje, eu creio, por meio dessa palavra, desta aula, que a maldição, ela é cultura aprendida. O que a Bíblia fala sobre maldição é um outro nível, é um outro patamar, uma outra realidade, uma outra consciência teológica, cristocêntrica, e a partir da minha decisão, eu posso reinar em vida. Eu posso desfrutar em Jesus
de todas as bênçãos espirituais que Deus, o Pai da glória, estabeleceu para mim antes da fundação do mundo. Você está aqui? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Eu quero ler do verso 1 ao 6. Êxodo capítulo 20, versos 1 ao 6. Mas trato... E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Isso se tornou um texto áureo de quem defende a famigerada maldição hereditária, porque pinçaram apenas o verso 5, põe na tela por favor, e fizeram do verso 5 uma base doutrinária, sem contexto e sem a parte principal, o tel, a logia, quem é Deus, como Deus vê, como Deus se posiciona, o Deus que é Pai. Então você consegue ver que eles pegam um texto para defender que você no tempo presente precisa fazer alguns ritos, você precisa fazer uma espécie de mapeamento, você precisa fazer uma espécie de quebra de maldição, você precisa pontuar, você precisa confessar pecados que você cometeu no passado, traz a lembrança, você precisa até botar aí, tá? É só preencher um xizinho na lacuna, ainda que você não curvou a esses deuses, preencha tudo e vai confessando. E deixa eu avisar algo a vocês, tudo que diminui a obra do Calvário é inútil. Tudo que diminuir ou diminui Jesus e o seu sacrifício expiatório não tem valia no reino. Eu sei que some o glória, aleluia. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás. Aonde está surgindo a punição com maldição da geração dos pais aos filhos, como punição vinda de Yahvé? Adonai, é Adonai falando a Moisés, é Adonai, é o Elohim, o Criador, ele está dizendo a Moisés. E por que ele está dizendo a Moisés? Porque o povo está recebendo o quê? As égides, as normativas. É um povo que passa por pelo menos 430 anos, geração em geração, cativa com a mentalidade escravizada. Um povo que não tem modos ou limites, um povo que não tem a visão de submissão à autoridade vinda de Deus, e aqui a autoridade direta de Deus e aquela que Deus estabelece na pessoa de Moisés, o libertador. Deus conhecendo o caráter deste povo, Deus sabendo a origem do sofrimento da escravidão, e Deus de antemão conhece que este povo é um povo ingrato, um povo que o próprio Deus o chama de um povo de dura cerviz, um povo que não se podia, ou um povo que Moisés não pôde, ainda que foi o chamado de Moisés, não conseguiu tirar dentro do povo o coração, a mente escravizada no Egito. Um povo que vivia as benesses de Deus, vivia a glória de Deus na península do Sinai, naquele lugar árido, desértico de quase 500 quilômetros entre a saída, o Suez, a libertação do Egito até a Jericó, até a enseada do Jordão. O primeiro território de Canaã é Jericó, que Josué vai herdar com aqueles que são nascidos no deserto.
Deus vê que aquele povo é um povo que precisa ser fundamentado nos mínimos detalhes. Então Deus começa a pontuar nas ordenanças. E dentre as 613 ordenanças, Deus estabelece que eles não podem adorar a outros deuses. Por que Deus enfatizou e foi enfático aqui, dizendo que quem quebrasse o princípio da adoração ao único Deus, que é Yahvé, e viesse a adorar a deuses feitos pelas mãos dos homens, imagens de esculturas alusivas. Por que alusivas a deuses no céu, na terra, ou debaixo, ou nas águas, se para os hebreus Yahvé é o único Deus? Eles vivem com a visão de viverem, porque não são chamados para viver como os pagãos, que são politeístas, que adoram mais de um Deus. Não, são monoteístas. O Deus dos hebreus é Yahvé. Então Deus, conhecendo a estirpe, o caráter, Deus é enfático. Deus diz assim: se vocês fizerem aliança, eu visitarei, concessão, eu vou dar permissão para que o mal que age nas gerações entre e alcance dentro desse bastão que cada geração recebe dos seus antepassados. Eu vou permitir que a maldição alcance até a terceira e a quarta geração. Foi por causa de quê? Qual foi a base que Deus então entra para dizer: quem quebrar esta base, a maldição vai lhe alcançar? Vem da palavra rala, que quer dizer maldito seja. Juízo foi por meio daquele que quebrasse a adoração, aquele que corrompesse a ordem do culto. E qual era o culto que se prestava a Yahvé no deserto? A nuvem guiava durante o dia, uma coluna de nuvem, durante a noite uma coluna de fogo. E quando a nuvem era retida no meio de toda aquela peregrinação rumo à terra prometida, era sabido que todos deveriam se acampar. Os levitas montavam o tabernáculo e as suas 3 divisões, átrio, santo, santíssimo, com seus utensílios, e o povo deveria prestar cultos. De um drone, se a gente pode usar hoje, a palavra drone dentro desse contexto, o acampamento dos filhos de Israel, quando a nuvem era retida, os sacerdotes se paramentavam. E aí os levitas, todos sabiam que Deus requeria culto. E qual era a forma que Deus vinha para celebrar o culto? Na coluna de nuvem que tomava o santíssimo lugar. Agora, imagine Deus pedindo o culto, e o povo agora com imagens de esculturas, o povo agora com alusivos a Dagon, alusivos a Leviatã, Deus do mar, alusivos a Astarote, deuses das nações vizinhas ao deserto do Sinai. Por que é que Deus, ele vai nos mínimos detalhes? Porque eles passariam por muitas nações ladeados ao deserto do Sinai. Então poderiam ser cooptados, poderiam viver a guerra da fascinação por deuses, por aquilo que é concreto e não a fé em Yahvé, que para eles era abstrato. Então roubaria a fé, roubaria o culto. Então, para quem negocia o culto, a ação do mal vai prevalecer nessa geração, até a terceira e até a quarta geração. Então foi para este contexto que Deus estabelece a palavra maldição na hereditariedade, ou na questão geracional. Pega um texto, estude o contexto, e você vai analisar que um único versículo não pode ser base para a gente defender a maldição na questão teológica, porque o mesmo Deus que profere esse ato de punição da maldição, quando chega no verso 6, você vê quem é este Deus, o caráter deste Deus. Qual o caráter desse Deus? Leia para mim o verso 6, todos juntos, no tempo 3. 1, 2, 3.
No verso 5, punição, o Deus de toda boa graça, que não vai, ainda que na antiga aliança você precisa de uma brecha, você precisa de uma concessão, porque a maldição, se não houver causa, ela não vem. Deus está dizendo: se vocês me adorarem, se vocês cumprirem, se vocês me amarem, eu tenho uma bênção que virá para essa geração e vai alcançar até 1000 gerações. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 7, verso 9, por favor. Livro do Deuteronômio, capítulo 7, verso 9. Quando Deuteronômio, capítulo 7, verso 9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por quantas gerações? Grita, por favor, alunos, diga: 1000 gerações. Daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Para quem Deus está dizendo sobre a bênção? Para a geração nascida no deserto. Deuteronômio é uma junção de palavras que vai dar sentido ao segundo livro, ou a confirmação do que ele estabeleceu nas ordenanças. Para quem o Deuteronômio foi escrito? Para a geração que nasceu no deserto. A geração que sai do Egito recebe o Números, o Levítico e o Êxodo, ou os Atos, que é o Êxodo, né? Levítico e Números. Para a geração nascida no deserto, que vai adentrar a terra prometida, é escrito o segundo livro, a confirmação das ordenanças. Significado da palavra Deuteronômio. Quando no capítulo 7, verso 9, por que Deus ele é enfático em dizer: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações. Porque Deus havia falado com o pai, ou os pais daquela geração, que quem quebrasse o princípio da adoração receberia maldição e alcançaria a terceira e até a quarta geração. Por que é que para essa geração Deus não trabalha com o modo com que ele falou com a primeira geração? Porque essa geração é uma geração ensinável. Salvo pelos remanescentes Josué e Caleb, que por causa do princípio do culto e não negociarem o culto, Deus está dizendo para essa geração que a bênção sempre foi maior que a maldição. Qual é o problema teológico da maldição hereditária, geracional, territorial? Que ela não tem consubstanciação bíblica para você dizer que ela pode entrar num lar e a terra, tornar a terra arrasada, porque ela vai esbarrar desde a antiga aliança com o caráter de um Deus que é Pai. De um caráter de um Deus que nunca estabeleceu juízo. A decisão da quebra de princípio atrai juízo, mas Deus nunca estabeleceu diretamente o juízo. Quanto tempo leva para ser levantada uma geração na Bíblia? 40 anos. A cada 40 anos uma geração na Bíblia é levantada. Qual é o desfecho do ciclo dessa geração que é conhecida aos 40 anos do seu surgimento? Os primeiros 40 anos. Está na Bíblia. Quando você vê o Salmo 92, é bem enfático. 80 anos é a duração de uma geração conhecida aos seus primeiros 40 anos. Então, o ciclo de uma geração que é conhecida aos seus primeiros 40 anos, é de 70 a 80 anos, à luz da Bíblia. Então, a cada geração, no mínimo, 80 anos a sua duração, e dentro do contexto da sua duração, em vida, essa geração, debaixo da bênção, pode ver os filhos dos filhos reinando. É bíblico. O que me deixa assombrado nos defensores na internet, você vê tanta parafernália sem consubstanciação bíblica.
sem base da teologia sistemática, sem a base doutrinária. Eles não defendem nem 3 citações bíblicas, eles fazem uma enrolação, e eles defendem, no tempo da dispensação que estamos, que é o tempo da graça salvadora por meio do sacrifício da expiação, por meio do sangue de Jesus, e eles insistem em dizer que comportamentos que observamos em pessoas é ali a ação da maldição. Não confundam comportamento aprendido, cultura da maldição, com a ação do mal. Dar-se-ia o entendimento, se fosse assim, a salvação que Cristo nos dá, na medida da nossa profissão de fé, ela não teria muito efeito na nossa vida. O Espírito Santo não teria muito poder para atuar. E o Espírito Santo, ele veio para completar, ele veio para nos encaminhar em toda a verdade. A pessoa bendita do Espírito Santo, ele é pleno, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco, e ele está conosco, nos convencendo todos os dias do que é pecado, do que é justiça, do que é juízo. Todos os dias ele nos mantém com uma consciência pura do Evangelho. Todos os dias temos o poder de decisão, aos olhos da graça de Cristo Jesus, em dizer para toda a cultura que um dia aprendemos, que ela não faz parte do nosso modo de viver. Você está comigo aqui? Diga comigo, uma geração leva 40 anos para se levantar, e o seu ciclo são de 80 anos. Multiplica 4 gerações de maldição vezes 80. E pega 1000 gerações da bênção e multiplica por 80. Qual é a maior? Qual é a maior, gente? 4 vezes 8? Ou 1000 vezes 8? Hã? A bênção é maior que a maldição. Quando Deus vem na viração do dia, no ponto correspondente, e aonde o homem tinha que se apresentar, o homem não se apresentou. Gênesis capítulo 3, versos 8 e 9. E diz que Deus procura o homem e o chama. Por que que Deus procura pelo homem? Se Deus tem os seus atributos indivisíveis, o Deus onisciente, onipresente, onipotente, o Deus que está em todo lugar, o Deus que tem todo o poder e o Deus que tem o controle de todas as coisas. Então, como é que ele procura o homem? Não, quem está procurando é o Deus do princípio, que o que criou o homem para estar nessa esfera da bênção. É o homem que tem o poder de decidir, livre-arbítrio, para estar na bênção ou cair e ser sujeito às obras da ação do mal, o engano. Se eu te falar algo, você não fica chocado, não? Você não veio para esta vida para pagar boleto dos seus pais, dos seus avós. Você está aqui? Olha dentro dos olhos do professor aqui. Você não veio para essa vida para pagar boleto de quem já morreu. Ou você crê em reencarnação? Quem crê em reencarnação, diga amém. Ao homem foi dado o direito de viver uma só vez. Pastor, então por que é que a cena se repete? Segura aí. Vamos para o texto. Efésios capítulo 1, versículo 4. Põe na tela, eu queria que todos vocês lessem em alto e bom som. Vamos lá? 1, 2, 3. Porque Deus nos escolheu nele. A escolha do plano da vida, do propósito da vida. E a gente pega o tempo de Deus como a versão que vem da palavra do kairos, né, do grego. Não, o kairos é o tempo da manifestação ou da materialização daquilo que é profético, da palavra se cumprir. O tempo onde Deus está é acima do kairos, é o tempo eterno, eternidade. Foi nesse
patamar que Deus escolheu você, escolheu a mim. O Deus que não é matéria, Deus é espírito. Então veja Deus escolhendo você, dando você um nome, um propósito, um destino. Você consegue ver Deus olhando para você no dia 7 de agosto de 2023, aqui no Frutificar College, e dizendo para você: meu filho, aguenta mais um pouquinho, que você está pagando um boleto, porque seu pai foi adúltero. Não, aguenta um pouquinho, porque ninguém deu sorte no amor. Olha para a história da sua família, mas aguenta que você vai... É só um poucochinho de saco de pancada. No final do octógono, antes do surrado, o soar do último round, eu vou te dar vitória. É assim que a famigerada teologia da maldição, que eu não chamo eles de teólogos, eu chamo eles de atelólogos, trabalham na ignorância espiritual do povo e faz com que o povo volte a rituais da antiga aliança, porque fundamentar a teologia para gerar fé requer uma disposição e um desprendimento. Qual é mais fácil? Regrinhas, botar uma oferta, um despachozinho gospel e dizer que a maldição foi quebrada. Maldição, ela só é quebrada pelo poder do Evangelho, na medida que eu me disponho a ser tratado por ela. Maldição tem a ver com caráter. Deixa eu consubstanciar Efésios 1:4 com Jeremias 1:5. Vamos lá. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, verso 5. E aqui é esse entendimento que você precisa compreender sobre o Deus de toda boa graça, o Deus da sua infinita bondade, o Deus que é Pai, o Deus que, ao lhe escolher e te dar o privilégio de estabelecer e representá-lo nessa terra, não lhe deu uma visão dúbia de atrelar bênção com maldição. Você foi gerado nele, e a essência, se eu posso usar a palavra DNA espiritual, desse DNA é bênção. E por que é que a ação do mal veio na geração dos nossos antepassados? Tenta atacar a geração atual, pelo simples fato que o diabo sabe que a enganação da maldição dura pouco, e que a plenitude da bênção é para 1000 gerações. E ele é especialista em tentar atrapalhar a bênção da próxima geração. E o que ele faz? Ele tenta matar, roubar e destruir você. Matar seu chamado, destruir sua fé. Ele veio roubar seu chamado, matar sua fé e destruir seu legado. João 10:10, Jesus o denuncia e o compara como um ladrão. Mas olha a plenitude da bênção que alcança até 1000 gerações. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então vamos ler o que o próprio Adonai está dizendo para o Jeremias crescido. O Jeremias aí não é o criança, é o Jeremias crescido. É o Jeremias que é profeta. É o Jeremias que está com uma crise. O profeta das lágrimas, o profeta chorão. O povo não dá ibope para ele, não ouve os reis, não ouve a palavra que ele tem. Aí Deus diz para ele isso aqui, ó. Vamos lá? 1, 2, 3. A geração que ele profetiza vai viver juízo de maldição até a 4ª geração, que vai resultar na libertação da Babilônia. Tudo que foi o ministério de Jeremias, e o povo não deu ouvido à voz do Senhor pela boca do profeta Jeremias, uma geração pagou pelo erro da outra. Jeremias nunca pagou pelo erro da maldição.
porque o seu ministério era a representatividade da bênção que alcança até 1000 gerações. Você está aqui? Então repita após mim, diga: Deus me escolheu nele. Nele habita a plenitude, e por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Levante a tua mão direita. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, a gente está quebrando essa visão fajuta que eles estabelecem da maldição. O que me assusta dentro da questão teológica sobre bênção e maldição é que parece que é voluntário, mas eu quero crer que é involuntário, das pessoas passarem mais tempo dizendo do poder que o diabo tem. É inconcebível alguém que é fundamentado na fé pela palavra passar um tempo absorvendo como o diabo trabalha. Não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque você deixa de viver o que está escrito em Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12. Vamos ler? Do 12 até o 20. Vamos ler todos juntos. Vamos lá. 1, 2, 3. Portanto, da mesma forma, (13) Pois antes de ser dado a lei, lembram de Adão e Eva? Lembram? Ok? A base da quebra de princípio, ou seja, é essa concepção que Salomão é criado no conceito do que é bênção, o que é maldição. Se não tem base, não tem como estar debaixo da maldição. Vamos lá. Pois antes de ser dado a lei, o pecado... 14. Entretanto, não há comparação oh, glória! Yeshua transbordou. Verso 16. Não se pode poder de decisão, de escolha, livre-arbítrio, pelo amor de Deus, você precisa compreender isso. Por um pecado veio... Mas a dádiva, a graça, o presente, decorreu de quê? De muitas, e trouxe. Aí começa o negócio a ficar tremendo. Verso 17, respira fundo e leia no tempo 3, 1, 2, 3. Muito. Repita comigo: reinarão em vida. Mais uma vez, diga: reinarão em vida. Grita no ouvido desse aluno aí: reinarão em vida. Grita aí, vai. Por meio. Quem é ele? Não é seu bisavô, não é seu tataravô. Ele não determina a bênção, ele não determina a maldição.
Deus não te deu vida para ser saco de pancada. Você não vai viver para pagar pelo pecado dos outros. Isso é obra do engano. E Satanás se utiliza da ignorância espiritual para travar a sua vida no mundo espiritual, para que você não reine em vida. Versículo 18, vamos lá. Consequentemente, logo assim, por meio, muitos foram feitos, assim também, oh glória, a lei foi produzida, leia isso, vai, a lei Isso é teologia, isso é base, isso é fundamento para desconstruir um entendimento raso que dá mais adoração involuntária ao que o diabo faz. Você pode repetir uma frase que eu uso nas aulas que eu dou: o que o diabo está fazendo não é problema meu. Você pode dizer isso: o que o diabo está fazendo não é problema meu. Olha para esse crente e diga assim: o que o diabo está fazendo e os demônios não diz respeito a você. Você é irmão de Jesus. Você está aqui? E aí você compreende o que está escrito em Efésios 1:3. Põe na tela, eu quero que você leia. Anote essa referência. Efésios capítulo 1, versículo 3. Vamos lá? 1, 2, 3. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você crê nisso? Então é uma chave que precisa virar no fundamento bíblico. Não é uma cultura aprendida. Se você analisar, é cultura aprendida. Então me explica por que é que a cena se repete na família. Porque a gente analisa comportamento. Nós vivemos hoje debaixo de um peso de uma geração que não sabe lidar com a autoridade. A geração dos nossos filhos, não necessariamente os nossos filhos, mas a faixa etária, desconhece, cresceram no mundo da tecnologia, do acesso à informação, rasos em fundamentos, a ponto de não saberem lidar com as questões mais básicas da existencialidade humana. Então, é uma geração que ao mesmo tempo tem o acesso à informação, mas ao mesmo tempo que aceita tudo que é estabelecido como padrão. Um exemplo, as patentes das síndromes que vão se estabelecendo. Você pode lidar com crianças da mais diversa faixa etária, dizendo: não, eu tenho essa síndrome disso, daquilo. Não, eu fui diagnosticado com isso, com aquilo. Eu lembro que meu pai dizia que pobre não tinha tempo para depressão. Uma ignorância, mas era uma filosofia de uma sabedoria para ele, né? Meu pai dizia: vai capinar um quintal, irmão. Carioca falava assim, eu ficava revoltado. Hoje, do acesso à informação, as pessoas parece que, de tanta informação, ela se contenta com aquilo que está estabelecido. Aonde a cultura da maldição entra? Quando você não confronta pelo poder da palavra. O que a palavra está dizendo? Não é uma cultura aprendida, não é um comportamento visível que vai determinar que a cena está se repetindo.
Se a bênção é maior que a maldição, e se ela alcança até 1000 gerações, qual a geração que o diabo quer atrapalhar? Já que ele não consegue tornar você ao Egito, ao passado, ele vai bombardear a sua geração, ou a geração que você tem gerado. E para cada ambiente da história, ele não tem problema. O modus operandi do inferno, do império das trevas, é se aculturar dentro daquela dispensação de era, dentro das conformidades com o que se estabelece para cada geração. Então eu vou mostrar a você por que é que a cena se repete e qual o objetivo que a cena se repete. E você diz assim: resposta para tentar aliviar a dor. O pai era assim, era pegador, safado igual o pai, fofoqueiro igual a mãe, menina. Não, deixa eu te explicar. A vida é um jogo, não se pode ganhar todas. Por exemplo, na história da minha família, ninguém foi feliz no amor, mas todos venceram na área financeira. Não foram felizes no primeiro casamento, mas são felizes no terceiro, no quarto, no quinto, no sétimo, no oitavo. Então a gente pega o que é aprendido e estabelece como fundamento de causa e efeito. Que Deus é esse que te dá a vida e não está no contexto do ciclo da sua vida, e você repete o dano que você até mesmo cresceu dizendo: quando eu crescer eu não vou ser assim, meu casamento vai ser diferente. E quando você alcançou a idade da razão, talvez, por hora, a cena se repetiu. Como explicar isso? É uma maldição, pastor. Quem disse? Se a bênção e a maldição está no poder da minha decisão, porque Deus já escolheu me abençoar, se é desejo de Deus, desde a ordem da criação de tudo, me estabelecer para reinar em vida, e por isso Jesus veio, habitou entre nós, espera aí, o que eu preciso fazer? Você precisa fazer como José fez. Quantas mulheres Jacó teve? O pai de José. Faça assim para esse aluno assim, ó, 4. Só gostava de uma, a Raquel. Mas casou com a Leia, ou a Lia. E tão desgostoso vem a Bila de reboque e a Zilpa. E a mulher que ele mais trabalhou e mais amou morreu cedo. Lar descompensado, desestruturado, mas ele tem a bênção. Mas a bênção que está sobre ele não vai obrigá-lo a decidir pelo princípio. Sua vida, por um tempo, ela é levada à quebra de princípios. Ele tem a bênção desde a primeira ultrassonografia da Bíblia, Gênesis 25. O ventre de Rebeca. A primeira ultrassonografia. Deus, 3D. O menor vai ser o cara. Você está aqui ou não? Primeira ultrassonografia, Esaú e Jacó. Ok. Dentro do contexto, por que é que Rebeca ajuda o filho mais novo a burlar o princípio da primogenitura? Como pode uma mãe ter filho preterido e o preferido? O caçador é preterido e o que cuida de cozinha, que sabe cozinhar, o gourmet, o chefe gourmet, o Jacozinho, ele é o queridinho da mamãe. E todo marido, ele deixa de ter razão para ser feliz. Amém, maridos, aleluia. Tem maridos que me ouvem aqui, Jesus. Marido, você quer ter razão ou você quer ser feliz? O que você quer ser? Fala aí. Eu prefiro ser feliz, aleluia. Não se luta contra a maioria, aleluia. E dado isso, Rebeca burla tudo. Então, por que é que Rebeca, ela faz isso? Se Deus falou para ela, no tempo certo, o menor vai reinar. Ela não precisava ajudar. Mas o que ela carrega? Ela carrega princípios da maldição cultural de Padã Arã, aonde ela manda o seu filho ir
para refugiar-se e salvaguardar sua vida da ameaça de Esaú. Você está aqui? Então, o princípio que está dentro dela, cultural, mesmo ela tendo aliança com Isaac, que serve a Yahvé. De onde ela vem, é normal passar a perna. Olha o que Labão vai fazer com o filho dela. Você está aqui ou não? Poder de decisão, cultura aprendida e cultura desaprendida. O que o Evangelho é? Boas novas. O que é boas novas? O que é boas notícias? Quando você vai para Romanos capítulo 12, como bom carioca, permita-me, está coçando. Romanos capítulo 12, versos 1 ao 2, você vai ver o quê? A renovação da mente. O que é renovar a mente? É você, criado dentro de um estigma, de uma marca, de dor, de maldição, você viver o que está em Romanos 12. Vamos ler. Olha o que é Romanos 12, versículo 2. Olha o que está escrito. Portanto, versículo 2, Romanos 12, 2. Isso. Vamos lá. Não se amoldem ao padrão deste século, deste mundo. A carta é destinada aos romanos. O que emite a tendência do mundo no primeiro século é o Império Romano. Então, toda a desconstrução de valores, de princípios, de culto, de vida com Deus, toda sorte de pecado e iniquidade, Roma exporta. Roma não só domina as regiões do Oriente Médio, da Europa, da Ásia Menor, para torná-los províncias. Roma também exporta o que há de pior. Então veja o que Paulo está dizendo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O que é renovação da mente? Como sair da cultura da maldição para a completude da bênção? O que é renovação da mente? É troca de informação. É assim mesmo. Não é assim mesmo não. A Bíblia diz que o Senhor me chamou para reinar em vida. Não é um karma da família, karma até eu existir. Eu fui elegido nele, me escolheu nele, e não vim para essa terra, é orar a palavra, é mencionar a palavra, é tributar a palavra, é fundamentar de forma audível, liberar sobre os quatro cantos. Deixa eu te falar algo, você é um ser espiritual revestido de matéria. 1 Tessalonicenses 5:23, não precisa pôr na tela. E o Deus de paz vos santifique em tudo, seja o vosso espírito, alma e corpo irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é um ser tricotômico, você é um ser de três tomos. Têm funções diferentes, mas não podem viver dentro desse nível físico, ou mundo físico, se não estiverem associados. Então, a vida no corpo é produzido pelo Espírito que veio de Deus, ao soprar na matéria o fôlego de vida. Você consegue ver que esse sopro, a vida, o fragmento que vem de Deus, vem com uma pitada de maldição? Você consegue ver isso? Hello? Não! Então, quando só toca nas narinas do homem, ele se torna o que na matéria? Uma alma vivente. Então ele é espírito, alma e corpo. Quando você vive a renovação da mente, tudo aquilo que foi, ainda que involuntariamente você viu, ouviu, cresceu, gerou medo que isso se repita na sua vida, ou venha se repetir na vida dos seus filhos, ou está se repetindo, escute! Uma mente renovada não será vencido pelo sistema romano, ou o sistema que vem de Roma. Você está aqui ou não? Então, veja como Jacó vence, ou melhor, não vence uma maldição estabelecida. Presta atenção, olhe para mim. Quem é o pai de Jacó? Quantas mulheres Jacó teve? Ou Isaac teve? Já o avô do Jacó teve uma esposa e mais 6 mulheres, ou concubinas. Um dia alguém na internet os haters, teológicos, não, mas ele não tinha esposa. Eu falei, ele tinha relação sexual, nascia filhos, mas não eram esposas. É verdade, é legal, ok. Tanto na partilha das heranças, deu presente para todos eles. Legal, ok.
All right. Isaac disse, no seu comportamento, da cultura aprendida, eu vou ter uma mulher. Só teve a Rebeca. Já o Esaú teve várias mulheres. O Jacó, a princípio, é o remanescente da bênção, mas vai para a cultura da maldição, que é Padã Arã, e deixa-se ludibriar. São as mulheres nascidas em Padã Arã que vão trabalhar a mente e dizer, eu quero te dar mais filhos. Eu entendi que a cultura dos hebreus é ter filhos. Quanto mais filhos, mais honra. Já que eu não posso te dar filhos, a Raquel, toma a Bila. A Lia, você deu a serva? Toma a Zilpa. Isso é a cultura da Mesopotâmia, berço da civilização humana. Não tem a ver com o Deus de Israel. Não tem a ver com Adonai, o Deus dos hebreus. Então preste atenção como isso vai entrando. Agora olha para José. Quantas mulheres José teve na vida? Cresceu vendo o pai amar a mãe dele, cresceu vendo toda a desgraça estabelecida. Eu estou falando de Antigo Testamento, pelo amor de Deus. Ele tem status para ter mulher. Quando eu pisei a primeira vez no Egito, o guia, o Abel, lembro dele até hoje, todos os irmãos que vão lá, eu falo, você conheceu o guia Abel? Ele está vivo, ele na maior cara de pau disse para mim, para Kézia, eu tenho 6 mulheres. Os dentes podres, né? Egito. Trabalho para sustentá-las, porque aqui a gente tem uma cultura. Se a gente pode, a gente sustenta. Eu brinquei com ele, ele fala português de Portugal, e eu disse a ele assim, e qual a que você ama? A que eu amo já morreu. E os filhos? Não, elas criam. Então veja como essa cultura, ela vai estabelecer o quê? Uma desgraça. Porque se a gente vive no comportamento aprendido, a gente não pode dar aquilo que a gente não recebe. Só vamos dar aquilo que foi nos ensinado. Você está aqui ou não? Ok. E aí, o Rúben, primogênito de Jacó, que tem a bênção da primogenitura, teve relação sexual com uma das mulheres do pai. O Rúben foi para a cama. 2 crimes de maldição aqui, peso de maldição. Adultério da esposa, e o Rúben é filho do pai. Incesto. 2 crimes na cama de Jacó com a sua concubina, sua mulher. O Rúben. E isso só vai ser deflagrado lá no final da vida de Jacó, quando ele tira a bênção da primogenitura de Rúben e a distribui para a geração que não entraria, que era a geração de José, com a meio tribo de Manassés e Efraim. Veja a decisão de quem vive na bênção e a decisão de quem decide a maldição. Você está aqui? Para Rúben pode ter sido novidade. Por que é que a Bila se deita? Cultura de Padã Arã, gente. Por que é que Ló, quando os homens de Sodoma querem ter relação, culto ao coito, com os anjos materializados, lindos, bonitos, altos, ficaram endemoniados? E por que é que Ló oferece as filhas virgens, na troca deles não terem relação? Que pai em sã consciência vai dar as filhas como moeda de troca? Cultura da Mesopotâmia antiga. Não se aprende com Yahvé. Yahvé, Deus das gerações, Pai das gerações. Amém? Esse mesmo espírito que entrou na casa de Jacó, espírito geracional, todo mundo envelheceu, o tempo passou, esse espírito não envelhece. É o mesmo modus operandi para atacar a próxima geração. Foi lá na casa de Potifar, entrou na endemoniada da mulher do Potifar e ela disse, eu quero que você deite comigo, com José. Qual é o espírito que atua? Na quebra de princípio de autoridade. Se o primogênito dorme com a mulher da autoridade, aquele que tem uma inclinação a ser o portador da bênção que alcança 1000 gerações, deixa eu visitar essa geração, que ele é o menor, e eu vou abortar também nele. O que ele diz? Aqui não. Não, na minha casa não. Não, na vida dos meus filhos não. Porque a palavra diz que eu sou bendito. A palavra diz que eu sou bendito ao entrar, ao sair. Essa palavra é fiel e verdadeira.
Eu sou filho de Sião. Eu sou lavado no sangue de Jesus. E sobre mim, Israel de Deus, não vale encantamento. Você está comigo aqui ou não? Põe na tela Mateus capítulo 12, versículos 43 ao 45. Eu quero que você leia. Mateus capítulo 12, versos 43 ao 45. Põe na tela, por favor. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Jesus ensinando sobre reino dos céus aos seus discípulos, traz um mapeamento de guerra territorial, geracional, na mente dos discípulos. Jesus então diz assim, quando alguém, e ele compara a vida deste ou desta como uma casa, a casa habitável. A casa que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 6, vai definir como templo da habitação do Espírito de Deus. Essa casa, quando alguém de uma geração, ela é declarada que ela é de Jesus, o Espírito Santo vem e ele vai adornar, vai varrer a obra da regeneração, a nova vida em Cristo, o reinar com Cristo, reinar em vida, de volta ao propósito, de volta ao chamado, à essência. Isso é o poder da renovação da mente, pelo poder do Evangelho, poder da fé, da nossa confissão. Ok. Quando alguém, no descuido da sua decisão, não vive mais de acordo com aquilo que profere, aquilo que crê, que é o firme fundamento, daquilo que não vejo, daquilo que eu estou esperando, mas eu não consigo enxergar, tocar, o poder da fé pela palavra, e fica vulnerável, esse espírito que saiu, geracional, que atua para atrapalhar a bênção da próxima geração. O império das trevas, se você entender o que eu estou te ensinando aqui, só trabalha com um único propósito: matar, roubar e destruir a bênção que alcança 1000 gerações. Então, se tem alguém no clã familiar que teve derramamento de sangue, qual é o modus operandi do império das trevas para visitar aquela geração? Numa legalidade que algum patriarca, que algum ancestral deu, dentro de uma ignorância, ou pacto cedido, derramamento de sangue, tudo que foi conspiração das obras da carne, que deu legalidade para os espíritos territoriais. Paulo chama de príncipe das trevas. Efésios capítulo 6, versos 12 em diante, Paulo começa a dizer que a nossa guerra não é contra carne e sangue. Ele vai na nomenclatura, não na etimologia, mas na nomenclatura das trevas. Principados, demônios de alta patente estabelecidos sobre o cosmo, sobre o globo terrestre. De acordo com a visão judaizante, são de 7 a 9 tronos de principados. Abaixo, poderes, dominadores, governadores, um nível de hierarquia, potestades do ar, potestade das trevas. E agora são os príncipes das trevas. Quem são eles? Os que trabalham contra as gerações. São demônios que trabalham contra as famílias. São demônios que trabalham para que se repita o dano causado em algum momento geracional. Então, qual foi? É como um mapear de situações, de lugares. E os príncipes das trevas trabalham sempre numa marca, numa patente. Então, quando você olha um clã familiar que ninguém vale nada, segundo a sua estirpe, você até profere, ninguém vale nada naquela família. E naquela família ninguém presta. Quem está por detrás? Essas marcas, esses estigmas. E aquele bairro? Quando você olha para São Paulo, Cracolândia, você olha para o Rio, Complexo do Alemão, Maré, tráfico. Quem trabalha para demarcar esse território? Príncipe das trevas. São demônios que trabalham
diretamente para prender gerações. Eles são habilitados para isso. E qual é a base que dá a eles poder? Pecado. Gálatas capítulo 5, anote porque a hora já está passando. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19. Gálatas 5, 19 ao 20, obras da carne. Repita comigo, o império das trevas. Me ajude, gente, diga, o império das trevas precisam de pelo menos um corpo e uma mente para atuar no planeta Terra. E para que eles tenham acesso, vem pelas obras da carne. Você está aqui? Por isso que todos nós que estamos debaixo da bênção, nós suplantamos os desejos, né? Aquilo que são as concupiscências do nosso modo antigo de viver, aonde o Espírito Santo, que é o Consolador, está conosco, aquele que ativa e vem falar de Jesus, da obra redentora de Jesus em nós. Não vem falar de si, ele vem falar de Cristo. Ele vem nos lembrar todos os dias o que ele produz em nós, o fruto do Espírito, que é a base que suplanta as obras da carne, que molda o nosso caráter, que não molda. Você pode ter vindo de um lar descompensado, desestruturado, e a partir de hoje pare de olhar para o teu presente e dizer que você é assim por causa da família de onde você veio. Aprenda que a bênção é tão forte que plantou você no meio de uma família descompensada. Aprenda que a bênção é mais forte, que você é oriundo de alguma situação, estupro, seja o que for, foi abandonado, criado na escola da vida, e nada foi suficiente para deter, ainda que você carregue marcas da vida. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você é a resposta de um Deus que é Pai no planeta Terra e plantou você, porque através de você a bênção vai se perpetuar. Mateus capítulo 12, verso 45, Mateus capítulo 12, verso 45, olha o que diz aqui a palavra do Senhor para a gente fechar esse entendimento. Olha que coisa tremenda. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos. Onde ele estava? Ele estava vagando nos ares. Nós denominamos na batalha como o segundo céu, aonde está o trono caído de Satanás e aonde ele arregimentou toda a sua hierarquia. O segundo céu. Primeiro céu, o espaço sideral. O segundo céu, aonde anjos e demônios travam batalha. Aonde, na epístola de Judas, o arcanjo travou uma batalha com o próprio Satã. Segundo céu, disputando o corpo de Moisés. E quando o arcanjo diz, o Senhor te repreenda. É algo tremendo. Esse espírito ou príncipe das trevas, quando alguém daquela geração, daquela casa, daquele clã, ele declara que Jesus Cristo é o único Senhor da sua vida, a bênção da salvação vem sobre ele, e agora o Espírito Santo entra em ação, e o poder da palavra começa a mudar o seu modo de viver, ele vive a nova vida em Cristo, agora ele começa a viver tudo aquilo que foi adquirido por Jesus na cruz. Quando alguém te perguntar se você crê na maldição hereditária, repita assim, eu creio. Repita assim, eu creio. Diga, eu creio. Na bênção hereditária. Qual é o texto, pastor? Colossenses capítulo 2, versos 13 e 15. Vamos lá, ao 15. Colossenses capítulo 2, versos 13 ao 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Oh, glória! Você não era nem nascida 2000 anos atrás, oh glória, aleluia. Ele nos perdoou de todas as transgressões, aleluia. E cancelou a escrita de dívida, dá glória a Deus aí, crente, que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu pagando-a na cruz. Diga para 10 pessoas aí, está tudo pago. Não precisa fazer mapeamento espiritual, não precisa fazer quebra de maldição, não precisa entrar em transe e voltar quando você era bebezinho, não precisa. Jesus se fez maldito, levou sobre si. Pastor, eu já fiz isso na igreja que eu era. Que bom que você saiu de lá, está aqui, aleluia, está sendo fundamentado pela palavra, aleluia, glória a Deus.
2 Coríntios 13:8, 2 Coríntios 13:8, nada podemos contra a palavra, senão em favor da mesma, da palavra, da verdade. Olha o que termina: e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles, quem, pastor? Satanás, principados, potestades, todo o inferno, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Diga para esse lindo aí, diga assim: está pago, acredite, é fé. Você não é obrigado a ser adúltera porque é uma sina. Estava numa festa de um irmão do meu pai, bodas de ouro, 50 anos de casado, um tio maravilhoso. Encontrei um primo que muitos anos eu não via, assembleianossauro de Madureira. Olhei meu primo de longe, de terno e gravata, com muita santidade no seu estereótipo, olhando a festa, meio que condenando algumas coisas. E eu olhei para o meu primo: quanto tempo? Tudo bem? Ele: a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu primo, como é que você está? Com Cristo no barco tudo vai bem. Falei: meu Deus, está difícil entrar aqui, hein? Falei: e aí, como é que você está? Como é que está a família? Você quer saber o quê? Se eu estou bem financeiramente? Deus tem me abençoado. Agora, família, eu vou te falar uma coisa, é um karma. Falei: hã? E eu sabendo que ele está no segundo casamento, muita santidade. Porque uma coisa é a velha criatura no segundo, terceiro, quando vem para Jesus, tudo se faz novo. Agora, crente que diz ser santo por carteirinha, por tempo de casa, e não vive a excelência de um casamento, esse não é maldição, ele abraça a maldição. Ele fala assim: maldição, eu quero andar contigo. Aí eu toquei na ferida sem perceber. Eu falei: cara, cadê tua esposa, fulano de tal? Ah, primo, posso te falar uma coisa? É um karma. Eu falei: karma? Sabe o que é isso? Não, modo de dizer. Eu falei: um crente de Madureira falando karma. Não, primo, não é isso. É um karma, é um peso que eu tenho. Eu não dou sorte no casamento. E a festa acabou para mim e para ele. Deixei de ter colesterol naquela noite com os salgadinhos da família, né? Deixei de absorver, porque eu fiquei com ele, eu fiquei falando com ele. Falei: cara, isso não é uma maldição. Ele disse: é uma maldição hereditária. Eu falei: quem disse para você? Jesus já levou, você tem o direito de viver a bênção hereditária, é a partir de Jesus. Não! Eu falei: meu Deus do céu, não, aquela mulher é um cão. E algo me dizia: cão é ele. Algo era forte: cão é o próprio. Eu disse para ele: mas como assim? E fui mostrando na Bíblia. E eu mostrei a ele: ao homem, a incumbência de um homem amar sua esposa como Cristo amou a igreja. De repente faltou argumento e só eu falando, ficou um monólogo, eu falando, até que ele disse: eu vou tentar fazer isso aí. Porque é mais fácil botar a culpa no diabo do que ter um caráter exposto, confrontado para ser curado e liberto. Você está aqui ou não? Eu não dou sorte. É mais fácil você repetir o dano. E ele tem a cara de pau e dizer: olha para a nossa família, olha aí, ó, fulano não deu certo o casamento, é uma sina. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Não é sina, é decisão de viver na bênção. Eu termino dando um testemunho de um grande líder, de um grande homem de Deus, que ele morava num quintal de família. Quem já morou em quintal de família, ou quem mora? Levanta a mão. É uma bênção, aleluia. Uma maravilha. Eu já morei também. Olha, eu clamava por aquele texto: escapa-te por tua vida, aleluia. Mas a minha família, a minha parentela não é igual à sua, por favor. É só uma brincadeira. Aliás, quem tem parentes aqui? Levante a mão. Um verdadeiro campo de adestramento, aleluia.
E esse grande líder, ele morava no quintal de família com a sua mãe, seu pai, e um dia o seu pai voltou, chegando do trabalho, essa criança correu e abraçou o pescoço do pai. Papai chegou! E naquele dia o tio bêbado entrou no quintal, o único portão, uma única entrada e uma única saída, para que todos vejam um presente quando chega, a roupa nova, um negócio maneiro, aleluia. E o tio bêbado entrou e disse: "Ô seu burro, você não sabe que ele não é teu pai? Olha a sua cor", e a cor dele. Aquilo foi como uma flecha que transpassou aquela criança de 9 anos de idade. Foi para a mãe desconversou, foi para o pai disse: "Ele está bêbado, eu sou teu pai, olha teu nome, meu nome, pelo amor de Deus". E aquilo ficou na cabeça daquela criança, e não satisfeita foi para a avó materna que morava no quintal da família, aleluia. Até que a avó, numa pseudo-sabedoria, para não enganar o filho, o neto, o levou e disse a um lugar e disse: "Olha, aquele homem não é seu pai biológico. Seu pai também não era o marido da sua mãe. Sua mãe apareceu grávida, ela era recém-casada, e o marido não podia ter filho, porque ele havia sofrido um acidente, e ele era estéril, ele não podia dar filhos. E sua mãe apareceu grávida e botou na conta de um milagre, mas não era milagre, até que ela confessou que aquela criança era fruto de uma relação que ela teve com o patrão dela. Você é filho do patrão da sua mãe, ou ex-patrão, porque ela foi mandada embora. E esse homem que adotou você, assumiu, viu você nascer, te deu um sobrenome, é teu pai. Pensa para uma criança de 9 anos, entrou nela revolta, drogas, prostituição, até que um dia essa criança encontrou Jesus. A casa foi arrumada, adornada, e essa criança se tornou um homem casado, pai de filhos, pastor de uma multidão de pessoas. E hoje ele é líder de pessoas que se submetem à autoridade dele. Ele tem milhares e milhares de discípulos gerados em entranhas espirituais. E é amado por sua família, porque sua família diz que ele tem muito amor para dar, e tudo que a família tem aprendeu com ele. E a pergunta que não quer calar: como pode alguém ser gerado no meio de tanto pecado, tanta desgraça, tanta maldição? O poder do Evangelho dá a ele o que ele nunca recebeu. Põe na tela Salmos 68, versos 5 e 6, e aqui eu encerro nesses 2 minutos que me restam. Salmos 68, versos 5 e 6. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua habitação. Ei, especialidade do Pai eterno que nos elegeu nele. Ele é Pai de todos. Quando Jesus é indagado pelos discípulos: ensina-nos a orar, Jesus disse a eles: então comece a orar dizendo: Pai nosso. Jesus em João 14, antes de ser assunto aos céus, disse para os discípulos: eu não vos deixarei órfãos. Orfandade anda de mão dada com a maldição, porque é um espírito. O poder do Evangelho, por isso que a manifestação do ministério de Cristo entre os homens veio para a reconciliação. Veio para nos religar à essência da paternidade do Deus da bênção. Escute isso, versículo 6, Deus dá um lar aos solitários. Quando eu fui pesquisar no hebraico sobre o descedentado, não é a adoção, que é um ministério da compaixão. Eu costumo dizer que adotar um filho, filho do coração, é um ministério lindo, que não é para todos, porque amar é cuidar, é se dedicar. Então tem a ver com o ministério de Jesus, o ministério da compaixão. Não é, o texto de Salmo 68, 6 não está dizendo que será alguém adotado. O texto é claro, ele dá um lar ao solitário. Como? Faz desse solitário, desse descedentado, referência para o seu lar. Estou falando do meu pastor Leandro Silva, pastor de 4.000 pessoas, amigo pessoal de César, o vosso apóstolo. É notório, me autorizou a contar isso todas as vezes que eu falo sobre esse assunto. E eu termino dando o testemunho do meu pastor, pai de multidões. Pode trazer consigo suas marcas e cicatrizes, mas é referência
para muita gente. Eu não tive o dissabor de viver como ele. Eu nasci, cresci, recebendo do bom e do melhor. Eu posso, pelo ministério da intercessão, me colocar no lugar do outro, mas eu não sei a dor, literalmente, de quem passa por isso. Mas olha a incógnita entre maldição e bênção. Eu aprendo com o meu pastor muitas lições sobre família. Você está aqui? Eu aprendo com o meu líder espiritual muitas coisas assertivas sobre ministério, vida, propósito, que tem a ver com a família. Como se eu tinha que ensiná-lo? O Evangelho não é isso. O Evangelho é a resposta que todo aquele que porta a vida de Deus tem o direito de reinar em vida. Deus o levantou, não quando ele veio para Jesus, ele já fora escolhido como eu e você. E o destino, quando ele entendeu que Deus era Pai e restaurou a sua vida, foi cancelado, não naquele momento em si, mas profeticamente naquele momento, tudo aquilo que veio contra ele na sua gestação. Ele poderia passar um tempo se revoltando e dizendo: cadê meu pai? Quando o Espírito Santo veio até ele, mostrou a ele o Pai da glória. Porque se te falta na paternidade biológica, a bênção que alcança até 1000 gerações vai fazer o trabalho de colocar tudo no seu devido lugar, na pessoa bendita do Deus Espírito Santo. Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Quantos foram abençoados aí? Amém? Tem uma notícia boa para vocês, gente. Semana que vem o pastor Miqueias vai estar aqui conosco novamente. Olha que coisa boa. Já organizamos aí a logística. Semana que vem ele vem de novo do Rio para estar conosco. Eu entendi que muita gente precisava receber isso. E eu tenho certeza que não só vocês que estão aqui foram edificados, como as dezenas de pessoas que estão fazendo essa aula online agora. E eu tenho certeza que muitas outras pessoas serão abençoadas também. É muito importante nós conhecermos a palavra de Deus. A Bíblia, ela é clara em dizer que nós erramos por falta de conhecimento. Quando o conhecimento entra na vida do cristão, ele então passa a viver a partir daquilo que Cristo estabeleceu sobre a sua vida. A ignorância não fará parte mais da nossa vida. Você pode declarar para alguém que está do seu lado? A ignorância pode ter tirado muita coisa de você, mas não vai tirar mais, porque a luz de Cristo chegou sobre a sua vida. Amém? Vamos nos colocar sobre os nossos pés para agradecer a Jesus. Eu queria que vocês dessem um forte aplauso aí ao pastor Miqueias. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Aleluia. E para quem é membro aqui da IBF, quarta-feira eu quero ver você com mais 5, porque o pastor Miqueias vai ser o preletor da noite. Quarta profética vai ser extraordinário. Então já convida mais 5, porque quarta-feira agora vai ser sobrenatural, não tenho dúvida disso. Amém? Pai, nós te agradecemos por essa noite maravilhosa, te louvamos, ó Deus, pelo privilégio, ó Pai, que tivemos nessa noite de aprender da Tua palavra um pouco mais. Senhor, que o nosso entendimento seja forjado pela Tua palavra, pela luz das Escrituras, ó Deus, e que toda ignorância caia por terra, que a nossa vida nunca mais, Senhor, seja, Senhor, governada pela cegueira espiritual, mas que ela seja governada pela luz da Tua palavra, que é a luz do nosso caminho. Pai, nos leve em segurança aos nossos lares, nos dá uma semana abençoada para a glória do Teu nome, Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Você pode dizer comigo amém? Que Deus te abençoe, uma semana incrível no nome de Jesus.